Alô, minha gente querida de Arco Verde, de toda a região, nós estamos chegando até onde você está, na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja, pela internet, qualquer lugar. Está entrando no ar agora o programa Fé e Missão, programa da Reitoria São Miguel, que é de Arco Verde. Eu sou o Padre Edson Rodrigues, boa noite. Estamos começando então pela Agnus Dei FM, Fé e Missão, na sua segunda edição, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Boa noite. Para começar o programa, eu quero já que você vá mandando sua mensagem pelo Facebook, não, pelo WhatsApp da nossa emissora da Agnus Dei, 981428931. Vou repetir, 981428931. Quero receber sua mensagem, quero receber sua palavra, quero saber sua sugestão, quero saber que você está gostando do programa, o que você está achando, como é que é. Liga pra cá, dá uma mensagenzinha pra nós, dá um alôzinho pra gente, 981428931. O programa hoje tem catequese, o programa hoje vai ter formação, o programa hoje vai ter notícias da Igreja do Vaticano, da CBB, da CBB regional, da Diocese aqui de Arco Verde. O programa vai ter a sua participação, claro que sim, por que não? Estaremos juntos então, fortes na fé. Aliás, Fé e Missão, Força na Fé é a música da gente. Fé e Missão está no ar, o nosso programa de todas as segundas-feiras aqui na Agnus Dei FM, sempre com você. Liga pra cá. Vamos começar o programa então? Vamos começar o programa com música boa. Música que fala de vocação. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Padre Zezinho canta pra gente a música Nova Geração. Pela Rádio Agnus Dei FM, estamos com o programa Fé e Missão. Já chegam as primeiras mensagens aqui de Cássia. Cássia já está ligada conosco, pediu música. A gente vai tentar tocar o que você pediu, Cássia Domingos. Também Geracina mandou mensagem aqui pra gente já. Boa noite, gostaria de ouvir a música do Galileu com o Padre Zezinho. Calma, vamos ver se a gente consegue atender a todo mundo. Mande sua mensagem para o 981428931. O nosso programa Fé e Missão é o WhatsApp da Rádio Agnus Dei. Você pode mandar sua mensagem. Estamos aguardando o seu recado. Enquanto isso, a gente vai de catequese. Sim, a catequese qual é de hoje? Você sabe por que a gente se chama Igreja Católica Apostólica Romana? Muita gente acha que é só porque o Papa mora em Roma. Não, vamos aprender um pouquinho com a catequese de hoje. Vamos lá. Bom, então vamos conversar um pouco sobre isso. Por que você diz que é católico apostólico romano? Será que é só porque o Papa mora em Roma? Não. Alguns leigos e outras comunidades religiosas sempre nos perguntam em vários lugares para onde a gente vai, por aí afora, e dizem que não compreendem bem como a Igreja de Jesus pode ser chamada de católica apostólica romana. E o problema não é difícil saber, está no título de fato. Vamos entender isto. Quando nós explicamos que católica, a palavra católica significa universal, ou seja, a igreja está para todos os homens e mulheres. Não confundamos com a igreja universal que hoje existe. Quando eu falo em universal, falo que está para todos os homens e mulheres do mundo inteiro, de todas as nações, culturas, condições sociais. É porque Jesus assim quis. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, ou 16 propriamente, ele vai nos falar sobre isso. Normalmente, não há quem diga que o contrário, porque Jesus de fato assim o quis. Quanto ao termo apostólica, a igreja é católica apostólica, também não se cria nenhum problema, porque a verdadeira doutrina cristã é aquela que vem dos apóstolos, de fato, e isso está dito e repetido na Bíblia várias vezes, como por exemplo, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, lá também no capítulo 3. Tudo bem, mas quanto ao título romana, por que a igreja se chama apostólica romana? E aí tem gente que usa vários argumentos, alguns mais contrários à igreja acusam de toda sorte de corrupção na fé cristã, etc, e por aí vai. E aí a gente escuta até situações muito curiosas, até absurdas, eu diria, deturpando o sentido dessa questão de ser romana. Alguém chega a dizer assim: você é católico romano e eu sou católico cristão, como se não fosse possível ser cristão sem ser católico. Ou seja, nós vamos entender isso melhor. Algumas pessoas chamam a Igreja de Jesus Cristo apenas Igreja Romana, tirando o título católica e apostólica. Para nós católicos,
eu, você, todos nós que fomos batizados na Igreja Católica, somos católicos apostólicos romanos, né? É um problema tão simples, essa questão do nome romano, que nos impressiona que possa provocar tantas dúvidas e tantas confusões. Quando o fato de ser o título Romana não implica que seja a nação que está na Itália, lá em Roma, nem nenhum particularismo de forma alguma. Não quer dizer que a igreja pertença a Roma, embora em Roma tenha um bispo. Você sabe como é o nome do bispo de Roma? Pronto, tá aqui uma pergunta boa para você usar o WhatsApp da gente e mandar dizer pra gente pelo 981428931 se você sabe quem é o bispo de Roma. Toda cidade tem uma diocese, não tem? Tem. Então quem é o bispo de Roma? Então quando a gente usa o título Romana, não se limita apenas à questão de Roma, assim como aconteceria com uma empresa, por exemplo. Romana, no caso aqui, é apenas uma questão de título que indica o endereço da sede primacial da igreja, ou seja, é onde está a matriz, ou a basílica principal da igreja, apenas isso. Simplesmente isso. De fato, a igreja, atuando no mundo inteiro, precisa ter um endereço, como a sua casa tem, toda casa tem um endereço referencial físico, postal, para onde a gente se dirige. Como a diocese tem, por exemplo, quando a gente quer resolver as coisas da diocese, vai para onde? Pesqueira, porque Pesqueira é a sede diocesana, é onde tem a sede episcopal, onde tem o endereço de fato da igreja diocesana. Então a gente vai, quando se trata de igreja católica, apostólica romana, a referência nossa, enquanto sede de igreja, é em Roma. Que de fato ali está a sede primacial, está a Basílica de São Pedro, etc, etc. De um modo muito semelhante, Jesus, que veio para salvar a todas as pessoas, foi chamado de Nazareno. Veja que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus era judeu, nascido em Belém da Judéia. Por que ele não é chamado como um gentílico de alguém que nasceu em Belém? Por que Jesus é chamado de Nazareno? Porque ele, convivendo com as pessoas, estando junto a elas, ele precisou ter um endereço, um lugar fixo, não é? Físico, inclusive neste mundo, que foi a cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Por isso se diz assim: Jesus era judeu ou era galileu? Nazaré fica na Galileia, Belém fica na Judéia. E aí, o Padre Zezinho vai cantar: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Porque era exatamente onde Jesus morava, na Galileia, lá em Nazaré. E será que nosso Senhor Jesus Cristo, por acaso, veio só para os habitantes de Nazaré? Claro que não, evidentemente que não veio só para isso. Chamar Jesus de Nazareno, ou chamar Jesus de Nazaré, vai comprometer o caráter universal da missão de Jesus? Não, ele veio para todos, não veio só para o povo de Nazaré. Da mesmíssima forma, nós poderíamos dizer que o nome dado à igreja, que ele instituiu neste mundo, é importante para nós católicos enxergar em Roma, a nossa base de igreja. Portanto, somos católicos romanos, porque desde o início do cristianismo, os católicos foram perseguidos, caçados, torturados, martirizados, mortos, justamente pelo Império Romano durante centenas de anos. Desde a liberação da fé cristã pelo imperador Constantino, porém a sede dos cristãos está em Roma, como que a mostrar para o mundo que os perseguidores caíram, sucumbiram frente à igreja de Deus. Ora, poderíamos pensar, se houve tanto martírio e tanta morte, por que ficou exatamente em Roma? Aí está a razão. A igreja de Deus, como diz Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi perseguida, foi martirizada, hoje está situada exatamente na sede do antigo império. Isso prova que Deus sempre transforma o mal em bem. Como diz São Paulo, lá na carta aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha pecado, a graça foi bem maior. Onde predominou o Império de Roma, o maior já visto na história, que levou à escravidão, o terror, levou à morte de milhões de pessoas, esse mesmo lugar
Jesus Cristo converteu no maior centro de fé, de difusão das boas novas, da libertação, do amor fraterno e da vida em todo o mundo, através de sua igreja, que perdura até o fim dos tempos, segundo a promessa do próprio Senhor, que nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. No capítulo 28, Jesus vai dizer: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E como diz a Sagrada Escritura, nenhuma instituição permanecerá se não for divina. Lá no livro dos Atos a gente vai encontrar isso, né? Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8. Se o teu projeto ou a tua obra provém de homens, por si mesmo vai se destruir. Mas se provier de Deus, não poderás desfazê-la. Veja que coisa linda, né? Para saber se uma obra de Deus ou não é. Se não for de Deus, não prospera, não vai para frente, não caminha, né? Não vem, não adianta. Mas se for de Deus, vai para frente. O Império Romano caiu por quê? Porque não era de Deus. A igreja permanece por quê? Porque é de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, instituída por Jesus, permanece por mais de 2 milênios já. Então é importante entender, por que somos católicos romanos? Porque a nossa sede, o nosso espaço físico, a nossa direção primeira, a igreja mãe de todas as igrejas está lá. E é por isso mesmo que a gente tem essa identificação com a igreja de Roma. Muito importante levar em conta essa dimensão, porque aí a gente vai entendendo com a nossa catequese e agradecendo a Deus a graça de sermos católicos apostólicos romanos. E a gente continua recebendo mensagens aqui no nosso programa. Nós temos aqui mensagem de Daniel Lira, que está mandando pra gente a resposta que o padre perguntou agora há pouco: quem é o bispo de Roma? Eu ainda vou deixar no suspense para ver outras pessoas como vão responder. Aqui a gente tem mensagem que vem de quem se identifica. Boa noite, Padre Edson, estou ligado no programa, peço a música Fica Comigo, Senhor. Já lemos, Cássia Domingos já participou conosco. Aqui tem outra mensagem que está chegando. Gostei muito da catequese, nunca que eu soubesse que em Roma tinha um bispo. Tem sim, tem um bispo, mas eu quero saber o nome dele. Quem foi que mandou aqui? Cadê o nome? Geracina que mandou pra gente. Aqui a gente tem outras mensagens estão chegando, mas eu estou aguardando a sua mensagem também sobre o programa e ao mesmo tempo me diga quem é o bispo de Roma. Quem é o bispo de Roma, você sabe? Ligue para cá, 98142-8931, nosso WhatsApp, mande sua mensagem. Vou repetir, 98142-8931. O programa Fé e Missão segue em frente. Panorama, a igreja em ação no Brasil e no mundo. Então, gente, a gente agora passa para o panorama, que é o bloco das notícias da igreja. Gente, nós vamos acompanhar agora o que a igreja está fazendo, tem feito e o que vai fazer ao longo desses dias. Vamos começar então com notícias do Vaticano. Trazemos as notícias do Vaticano e duas notícias tristes, né? A primeira sobre a Índia. O Papa mandou um telegrama de pesar pelas vítimas das chuvas que caíram na Índia, nos estados do Sul e do Oeste, que têm sido castigados pelas chuvas e deslizamentos da última semana, que provocaram a morte de 165 mil pessoas nos campos de ajuda, deslocamento, aliás, de 165 mil pessoas nos campos de ajuda humanitária. De acordo com o levantamento divulgado no domingo passado, o número de mortos subiu para 147. O Papa, entristecido, mandou uma mensagem dizendo que está atento a todos aqueles que perderam seus lares e os meios de subsistência. Enviou sinceras condolências aos parentes das vítimas e reza pelos esforços de socorro em andamento, e sobre a nação invoca as bênçãos divinas de força e perseverança. Aí, sobre a Índia, aumenta a violência contra os cristãos. Que coisa triste, né? Somente no mês de setembro, em todo o estado da Índia, chamado Pradesh, ocorreram 25 episódios de violência contra cristãos. O ano passado foram 190 casos de violência. Os cristãos vivem aterrorizados lá na Índia, deixando até mesmo de rezar encontros de oração em suas casas. Os ataques continuam a intimidar a população cristã do país, que ama a paz. E Moçambique espera o Papa. Vai ter visita do Papa à terra de Moçambique, chamada Terra que se abre a reconciliação. Vai ser de 4 a 10 de setembro. Será a primeira etapa da viagem do Papa Francisco à África, de 4 a 10 de setembro deste ano.
Depois de ir a Madagascar e Maurício, o Papa luta para recomeçar depois dos prejuízos causados pelos recentes ciclones e no plano político reinicia em Moçambique uma nova fase histórica depois de décadas de guerra civil. Moçambique é um país muito rico em recursos, também por esse motivo resta sempre um conflito de base. Aqui no Brasil, a CNBB abriu ontem a Semana da Família, lembrando os 25 anos da campanha da fraternidade. Você lembra a campanha? A família como vai? Era o lema da campanha, em 1994. Então a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB deu início ontem à Semana Nacional das Famílias, que vai até o dia 17 com a temática Família como vai. Celebra o jubileu da campanha da fraternidade. A proposta da semana é indicar a necessidade de a família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e de sua palavra para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho e assim compreender seu papel evangelizador da igreja e na sociedade. Na última sexta-feira foi celebrado o Dia Mundial dos Povos Indígenas, comemorado pela ONU. O Brasil comemora o Dia do Índio aqui no dia 19 de abril. E o mundo faz a sua homenagem aos povos indígenas no dia 9 de agosto. Portanto, sexta-feira passada foi uma data instituída pelas Nações Unidas. E neste ano, além de contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural, a Unesco motiva para a proteção das línguas diante do perigo de extinção iminente de idiomas nativos. Por isso mesmo, com o tema direcionado para a proteção cultural e idiomática dos índios, para a instituição o direito para a ONU, o direito de uma pessoa utilizar a língua que prefere para se comunicar é um pré-requisito para a liberdade de pensamento e opinião de expressão. Por isso, no dia 9 de agosto foi celebrado o Dia Mundial dos Povos Indígenas. Nós estamos no mês das vocações e a CNBB, junto a Pastoral Vocacional, junto com a Pastoral da Juventude, as duas comissões estão promovendo iniciativas para o mês vocacional. Os jovens da Pastoral Juvenil poderão acompanhar uma série de testemunhos e reflexões sobre vocações no site chamado Jovens Conectados. São testemunhos e documentários produzidos com base no documento do Papa Francisco, Cristo Vivit, Cristo Vive. A nossa vocação pretende apresentar histórias de pessoas que escolheram como opção de vida ser para os outros. O site, assim, apresenta uma série de testemunhos vocacionais. Aqui em nível regional, no nosso Regional de Nordeste 2, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, nós temos que sábado passado a Arquidiocese de Natal ordenou 12 diáconos permanentes. Na Catedral Metropolitana, o senhor arcebispo ordenou 12 diáconos permanentes. Todos os futuros diáconos fizeram a preparação para receber o sacramento da ordem na Escola Diaconal Santo Estevão, que completa 25 anos de criação no ano 2020. A partir de ontem, a Arquidiocese de Natal contou com 100 diáconos permanentes. É um grande número daquela arquidiocese. A Diocese de Caruaru promove uma ação social do Dia dos Pais. Aconteceu o Dia dos Pais agora, lá em Caruaru. Promoveu na última sexta-feira atendimentos gratuitos de corte de cabelo e limpeza de pele. A ação social em comemoração ao Dia dos Pais começou às 11 da manhã no espaço solidário da Catedral Nossa Senhora das Dores, no centro da cidade. A iniciativa quis beneficiar os serviços aos papais, homenageados no domingo passado, mas também as mulheres puderam participar. Agora, em nível de diocese, a gente lembra aqui o seguinte: aconteceu sexta-feira passada em Belo Jardim a Feira da Agricultura Familiar. Na Praça da Conceição, a feira surgiu como um espaço de troca de saberes, encontro de cultura, geração de renda, oportunidade para os 20 produtores, agricultores e artesãos do município de Belo Jardim. Assim, a feira reuniu agricultores e artesãos que comercializaram diversas comidas típicas, como batata doce, ovos, hortaliça, macaxeira, milho, bolos, queijo, leite, mel, jerimum, frutas, muita coisa, e produtos não agrícolas como artesanato de barro, boneca de milho, bolsas, peças de crochê, balaios, tapetes e tantas outras coisas. A iniciativa foi do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Conselho Municipal, do Instituto Agronômico, da Federação dos Trabalhadores e de associações comunitárias. Foi organizada e
coordenada pela Caritas Diocesana de Pesqueira. Na última quinta e sexta-feira, aqui em nível de diocese, aconteceu o núcleo da Caritas Diocesana de Pesqueira, que participou da oficina de rádio e comunicação promovida pelo Centro de Apoio ao Pequeno Produtor, em parceria com a Associação de Comunicação da Articulação do Semiárido Brasileiro, ASA. A oficina aconteceu em Pesqueira e reuniu instituições com o objetivo de potencializar os programas de rádio produzidos pelas organizações. Contou com dicas de como orientar, gravar e editar uma peça radiofônica e assim atividades práticas que ajudaram a dinâmica do aprendizado sob assessoria do jornalista Hugo Lima. Em nível de cidade, a gente tem que destacar que a Festa da Boa Esperança, que começou sexta-feira passada, Nossa Senhora da Boa Esperança. E aqui eu quero convidar os nossos reitorianos que possam estar conosco quarta-feira, a nossa noite da reitoria, não é? Quarta-feira que vem, próxima quarta, agora dia 14, nós vamos celebrar com o Padre Fábio e sua comunidade uma das noites da Festa da Boa Esperança. Quem quiser ir, esteja às 6:30 da frente da igreja, que tem ônibus que vai levar vocês para a Igreja da Boa Esperança. Então, chega lá às 6:30 da noite e a gente vai sair 6:30 para Boa Esperança participar da bonita festa de Nossa Senhora da Boa Esperança. Eu acabo de chegar agora há pouco da Jornada da Família pela Vida, promovida pela GRE Arco Verde, em parceria com a Secretaria de Educação. Estava agora há pouco no Esporte Clube de Arco Verde, com mais de 1.000 pessoas lá participando, pais e educadores, alunos. Foi uma festa bonita, muito bonita, desde as 3 da tarde que estávamos lá acompanhando com os palestrantes, as apresentações. Foi muito bonito. O tema da família foi exatamente tratado pela GRE ao longo dessa tarde de hoje, vendo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicológico, teve do ponto de vista educacional, enfim. E nós fomos lá dar a nossa colaboração para este evento promovido pela GRE Arco Verde. E agora o que vem por aí na igreja, né? O que vai acontecer daqui para frente? Bom, vai ter nos dias 30 e 31 deste mês o encontro de coordenadores dos conselhos missionários e seminaristas, chamado Comises, e representantes dos seminários do Centro de Formação Religiosa, que vai ser o encontro preparando a experiência missionária. Será no Centro Diocesano de Pastoral Divino Mestre, em Caruaru. Para participar, os seminaristas devem confirmar a presença até o próximo dia 26. Será assessorado pelo padre da Diocese de Mossoró, Miqueias Pascoal, pelo padre da Diocese de Floresta, meu querido ex-aluno Gerson Bastos. E o objetivo do evento será articular e preparar a experiência missionária da Diocese Pernambucana, com previsão para ser realizada entre os dias 9 a 26 de janeiro do próximo ano. Padres do Nordeste inteiro se encontrarão no Nordestão dos Presbíteros. Todo ano acontece, né? Todo ano acontece. Esse é o 15º ano que vai acontecer, de 19 a 23 de agosto. Lá em João Pessoa vai acontecer o 15º Nordestão dos Presbíteros. Deve reunir centenas de sacerdotes de todos os estados da região Nordeste, lá em João Pessoa. O tema será Presbíteros do Nordeste vivendo a comunhão na missão. E a Arquidiocese de Olinda e Recife vai lançar no dia 3 de setembro, às 7 horas da noite, com missa presidida por Dom Sérgio, Cardeal Sérgio, que é o presidente, que é de Brasília. A Arquidiocese vai lançar o 18º Congresso Eucarístico Nacional. O congresso vai acontecer de 12 a 15 de novembro do ano que vem, mas será lançado agora em setembro com uma missa importante de lançamento lá em Recife, presidida por Dom Sérgio Rocha, que é o arcebispo de Brasília. Então, um bonito e importantíssimo momento para nós, enquanto arquidiocese, enquanto Nordeste, enquanto Brasil, porque o congresso será Eucarístico Nacional em Recife no próximo ano. E por fim, a Diocese de Campina Grande vai fazer um curso sobre depressão. Nos dias 27 e 28 deste mês, será um curso sobre a compreensão e prevenção da ansiedade, depressão e suicídio. A
formação será promovida pela comunidade católica Shalom, em parceria com a paróquia do Rosário, no Centro Pastoral, localizado no bairro da Prata, em Campina Grande. O tema será discutido por profissionais da área de psicologia. Eles vão tratar questões atuais como pensamento acelerado, falta de concentração, taquicardia, mudanças do apetite e no sono, por exemplo. São vários assuntos que vão ser tratados lá na Diocese de Campina Grande, com o curso sobre depressão nos dias 27 e 28 deste mês. Como é bom saber que a igreja está em movimento, né? Olha aí, quantas notícias do Vaticano, do Brasil, da região, da diocese, tem várias. Você tem notícia da sua comunidade? Também manda pra gente, viu? Lá na sua paróquia, no seu lugar, mande pra gente a notícia aqui, que a gente faz questão de divulgar direitinho o como vai acontecer e o que acontece nessa igreja de Deus pelo mundo afora, desde o Vaticano até a sua comunidade. Panorama é para isso, é para lhe informar e manter sempre em dia com as ações da igreja. E agora é hora de formação. Nós estamos no mês de agosto e já celebramos 2 vezes, em 2 domingos, 2 vocações diferentes. Celebramos o primeiro domingo o Dia do Padre e celebramos no segundo domingo o Dia dos Pais, envolvendo a dimensão de família. Estamos na Semana da Família. O próximo domingo nós vamos celebrar a vocação religiosa. E aí muita gente para e tem pouca informação sobre a questão religiosa, porque pensa que religiosa é só falar de freira. A vocação religiosa tem muito mais a se falar do que somente a questão de uma freira ou de um frade. Aliás, você sabe qual é a diferença de um frade para um padre? Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é um frade e o que é um padre. A diferença é a seguinte: depende de onde eles estudam. Normalmente um padre estuda num seminário e um frade estuda num convento. Entendeu? Então assim, o que acontece? Foi Frei Damião, era frade e era padre, celebrava missa normalmente. Lembra, Frei Damião? Então, um frade estuda dentro de um convento, com uma comunidade, etc, etc, etc. Um padre estuda num seminário. Mas aí não tem, é só essa. E normalmente um frade é um religioso, e a gente vai entender o que é um religioso agora. Então, quando se fala em vocação dentro da igreja, é costume alguém perguntar se fulano vai casar ou não vai casar. Se não vai casar, então surge a pergunta se a moça vai se tornar uma freira ou se o rapaz vai se tornar um padre. A simplicidade com que se trata o tema revela um equívoco muito grande das pessoas, que a freira é uma versão feminina do padre. O grande problema não está em apenas ver dessa maneira, mas está no não conhecimento do que seja uma vida religiosa consagrada por grande parte dos católicos. Eles não têm noção do que é uma vida consagrada. Bom, de modo geral, nós podemos falar que a igreja se organiza em comunidades que são estruturadas em torno de uma capela, de uma igreja, de um oratório. Muitas dessas comunidades coincidem com um bairro ou mais de um bairro. Um conjunto de comunidades forma uma paróquia e um conjunto de paróquias forma uma diocese. Isso aí todo mundo já conhece. É bem assim que acontece. O pároco é quem orienta a paróquia, podendo ser auxiliado por outros padres, que são chamados vigários paroquiais. O bispo é o pastor da diocese. E o bispo de Roma é o ministro da unidade da igreja, que agora se responde: o bispo de Roma é o Papa. O bispo de Roma é o Papa. O Papa Francisco é bispo dentro de Roma, da diocese de Roma, né? Muita gente imagina que o Papa não é bispo. É bispo sim, e bispo de Roma, inclusive faz visita pastoral, crisma, vai nas paróquias da diocese dele, do mesmo jeito que o bispo nosso faz, mesma coisa. No entanto, há outras estruturas que também compõem a igreja. Não é só questão de paróquia, de diocese. Dentre essas estruturas que compõem a igreja está a vida consagrada, que de um modo geral se divide em 3 tipos de vida consagrada. Quais são elas? São a vida monástica, a vida mendicante e a vida apostólica. Como assim essas 3 coisas? Vamos explicar para a gente entender como é que funciona a questão da vida consagrada. A vida monástica diz respeito aos monges, são mais conhecidos os monges, né? Eu não sei se vocês têm algum canto gregoriano aí pra gente lembrar os monges. Coloca um gregoriano só pra entender como é que... porque quando a gente coloca a música gregoriana, lembra mais os monges. Qualquer canção gregoriana, cantada gregoriana, só pra gente entender a vida monástica e falar dela a partir de um canto gregoriano. Deixa eu escutar uma coisinha.
Então, essa é a marcha pontifícia, essa é a marcha da igreja. Nós vamos colocar o gregoriano agora para você entender. Olha, escute a música gregoriana. Muita gente gosta porque é uma canção que sempre ajuda a gente a entrar na espiritualidade. Pois é, aí tem os monges, né? Os monges são os mais conhecidos. Eles vivem numa clausura. O que é a clausura? Um lugar fechado. Tem o centro de sua vida na contemplação, ainda que se dividam entre oração e trabalho, como reza a regra de São Bento, ora et labora, rezar e trabalhar. Então os monges vivem nesse tipo de espiritualidade na sua vida consagrada. Os monges vivem em conventos, em clausuras e vivem da oração e do trabalho. Bom, isto são os monges. O outro tipo de vida consagrada é chamada mendicante, que o nome parece dizer, é alguém que vive pedindo alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. O mendicante é aquele que são congregações que surgiram, que faziam com que se equilibrasse uma vida comunitária e de oração, as atividades de catequese e de serviço ao próximo. Eles conseguem rezar e servir ao povo. Por exemplo, os franciscanos, os frades franciscanos, os dominicanos, que são de São Domingos. Então os mendicantes, eles conseguem fazer isso, uma vida em comunidade, de oração e a catequese para ensinar ao povo. E tem a terceira categoria de vida consagrada, que é as ordens de congregações apostólicas. Vamos tirar o nosso gregoriano, voltar ao nosso BG original, que a gente voltar aqui a falar das congregações apostólicas. O que são congregações apostólicas? Elas têm seu fundamento na missão, embora todos os outros tenham também a oração como pilar. Assim, quando se fala de jesuítas, salesianos, carmelitas, cistercienses, cartuchos e outros mais, fala-se de apenas uma família religiosa que pode ser monástica, mendicante ou apostólica. Uns se dedicam mais à oração, outros se dedicam mais à catequese e outros dedicam o seu trabalho no meio do povo de outra maneira. Vida consagrada. Há congregações e ordens que têm apenas um ramo masculino, outras apenas feminino. E ainda tem as que têm o ramo masculino e feminino. Por exemplo, franciscanos, tem os franciscanos frades e tem as franciscanas freiras. Aqui na nossa diocese temos franciscanos frades em Pesqueira, franciscanas freiras em Buíque, por exemplo. Estão lá na cidade de Buíque. Então, pode ser um irmão, pode ser um padre. Nos femininos, normalmente, pode ser sempre uma irmã. Eles vivem em comunidade, sim, são chamados religiosos ou consagrados, eles têm a sua própria hierarquia, têm sua estrutura. O bispo, no caso, para eles tem uma outra autoridade, porque tem também, além do bispo, tem o provincial, tem o superior, etc. E assim, o colégio da congregação marista, por exemplo, não tem a ver com o colégio dos jesuítas, porque pertence a instituições diferentes. Quem vê de fora olha tudo e fala de modo simples, tudo é da igreja. Sim, é verdade, porque somos um único corpo batizado no mesmo Espírito. Mas se todos formam a igreja, qual é a diferença então entre uma situação e outra? O fundamental dos religiosos não é nem tanto os votos que professam, geralmente os votos de pobreza, obediência, castidade. Não é nem isso. O fundamental de um religioso que marca a vida religiosa é o carisma. E aí essa palavra dá o que falar, viu? É a palavra simples, mas que tem uma profundidade muito grande. E essa palavra significa, no grego exatamente, significa a graça que consiste no dom de Deus para o mundo. Todo mundo recebeu de Deus algum dom, certamente. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos parte de Cristo. Somos igreja. Agora, o carisma é exatamente aquilo que diferencia uma pessoa de outra. Tem gente que tem tendência para trabalhar com doentes, outros com educação, outros com escolas, outros com vários hospitais, enfim, com vários presídios, com várias dimensões diferentes. Outros vão em missão em outros países, outros se recolhem em oração, congregações contemplativas. Então, a gente vai celebrar domingo a vida religiosa. E eu queria exatamente aqui no programa homenagear os nossos frades e as nossas freiras.
São religiosas, são espalhadas em nossa diocese, são várias congregações, nas cidades de Pedra, Jataúba, Buíque, Pesqueira, Arco Verde. Aqui em Arco Verde a gente tem quem? A gente tem as missionárias de Fátima e tem as Vicentinas, as irmãs do Colégio Imaculada. Eu quero homenagear vocês nesse programa, porque domingo é o dia das religiosas. Os religiosos, vamos rezar por vocês sim, por todos. E obrigado pelo bem que vocês fazem à nossa diocese de Pesqueira. Obrigado por toda a dedicação que vocês têm às nossas paróquias, ao nosso povo, às nossas comunidades. Quanto bem essas religiosas têm feito ao nosso povo em nossa diocese. E quero homenagear as freiras hoje com uma canção bonita chamada Mulher Igreja. É uma canção que foi escrita pelo Padre Zezinho faz tempo, mas é uma canção que fala a visão que se tem de uma religiosa, quem é? Igual a Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual a Teresa, igual a tantas outras mulheres que serviram a Jesus. Para vocês, religiosas, em nosso programa, nossa homenagem com a canção Mulher Igreja, do Padre Zezinho. Gente, eu queria ainda nesse espaço de programa fazer algumas comunicações nossas. Nós vamos começar no próximo dia 15 de agosto, agora quinta-feira, a Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel é celebrada todos os anos em várias partes do mundo, a partir do dia 15 de agosto até 29 de setembro. E a gente vai começar na quinta-feira, lá com a missa no São Miguel, às 7:30 da noite. A gente vai começar a Quaresma. A imagem, a capelinha de São Miguel vai seguir para a casa de Dona Alba logo inicialmente, e cada semana vai ficar numa casa ou nas casas católicas daquela rua. E nas sextas-feiras nós vamos sempre celebrar a missa onde estiver a capelinha. Na casa ou na rua onde estiver a capelinha, a gente vai celebrar a missa lá. Então eu quero convidar a todos para participarmos juntos dessa Quaresma, porque ela prepara para o dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Mesmo sabendo que a nossa festa de São Miguel vai ser lá para outubro, mas a gente não vai deixar passar em branco, evidentemente, que a Quaresma de São Miguel é já celebrada tradicionalmente na reitoria há muito tempo. A gente vai continuar este ano fazendo a Quaresma de São Miguel. Então, quinta-feira à noite, a gente tem às 6h15 a adoração, a hora santa eucarística pelas vocações, até às 7h15, às 7h30 a missa do início da Quaresma de São Miguel. Nós estaremos juntos exatamente para viver este tempo bonito, preparatório à festa de São Miguel, que já estamos preparando, inclusive. Desde o mês de maio já vemos pensando um pouco como vai ser a festa, como vamos fazer, como vai ser, que tema vamos usar, como vamos dinamizar a programação, enfim, nós estaremos juntos na festa de São Miguel, que esse ano acontece de 18 a 27 de outubro. Pra frente ainda, pra frente para vocês, para nós que estamos preparando, é amanhã, não é? Para quem escuta a data e diz, tá longe aí da festa, padre, vai ser de 18 a 27 de outubro, certo? Mas isso para você que vai chegar lá prontinho, arrumado, escovado, cheiroso e bonito. Pra gente que tá nos bastidores preparando, parece que já é amanhã. Então a festa está sendo preparada com muito carinho, 18 a 27. Mas antes disso, não nos esqueçamos nunca disto. Antes da festa de São Miguel, vamos vivenciar um grande tempo dentro de Arco Verde, o centenário de nossa padroeira. Ninguém de nós vai deixar de participar do centenário de 14 a 23 de setembro, aqui em Arco Verde, esse ano de modo muito especial, 100 anos da paróquia. E é preciso que a gente, como filhos de Nossa Senhora, todos nós que temos a nossa padroeira querida, a Senhora do Livramento, vamos todos participar primeiro do novenário. Vamos participar das noites, das celebrações, do que a paróquia preparar como programação. Estaremos juntos com o Padre Adeildo, com toda a sua equipe, toda a paróquia, estaremos juntos para celebrar a nossa padroeira. Afinal de contas, Nossa Senhora do Livramento é mãe de todos os arcoverdenses, sejam eles filhos de Arco Verde ou que morem em Arco Verde, ela é padroeira de todos nós. Vamos participar então da festa do Livramento. Depois, em outubro, a gente participa da festa de São Miguel. Agora eu quero atender um pedido que foi feito aqui de música, não é? Quem foi que pediu? Foi Cássia que pediu para tocar Fica, Senhor, Comigo. É uma bela canção que, pode soltar, é uma bela canção que tem a letra do Padre Pio. Essa canção parece a igreja de São Miguel. Eu digo que parece porque a gente sempre canta lá. Fica, Senhor, comigo. Essa letra do Padre Pio é uma oração bela. Vamos ouvir com Celina Borges.
Fica, Senhor, comigo. Pela sua rádio Agnus Dei, estamos com o programa Fé e Missão, o programa da Reitoria São Miguel, apresentado pelo Padre Edson Rodrigues. Sou eu, que estou com você todas as noites da segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Eu quero mandar um abraço para Geraldo do Terço, que está ouvindo a gente lá em Pesqueira, na paróquia Cristo Rei. Meu irmão querido, obrigado. Contamos com suas orações sempre, viu, por nós sacerdotes. Obrigado, Geraldo, pela audiência, obrigado pela companhia. Dona Josedaura Justino, mãe de um rapaz chamado Anthony Justus. Tá aqui na minha frente seu filho, viu? Assistindo o programa com a gente, participando aqui com a gente. Um abraço para a senhora, reze sempre por nós sacerdotes, contamos com a oração de vocês todos. E o nosso programa tá quase no fim, mas dá tempo, tá quase quanto tempo ainda? Eu tenho 4 minutos ainda. Dá tempo a gente dizer umas coisas ainda, sabe o quê? No dia 21 deste mês, nós vamos começar na Reitoria São Miguel uma cadeira ou um estudo. Quando eu falo cadeira, o povo pensa que eu sou marceneiro. Não, é um estudo, uma disciplina sobre Cristologia. Nós temos em São Miguel uma escola de formação permanente, São João 23. Toda quarta-feira a gente se encontra das 7h30 às 9h30 da noite, com diversos leigos. São mais de 50 leigos que se encontram lá para estudar as coisas da igreja, a Bíblia, enfim, pessoas curiosas e querem aprofundar a fé. Então, no próximo dia 21, quarta-feira, começa uma cadeira, um estudo sobre Cristologia. Terminamos semana passada o estudo sobre Eucaristia. Agora vamos fazer Cristologia. É um estudo mais teológico sobre Jesus. Então, qual é a condição para participar? O curso é gratuito, não tem taxa nenhuma. Você chega lá, participa com a gente, vai lá e, enfim, está conosco. Toda quarta à noite, a condição para participar é você de fato estar toda quarta-feira lá. Toda quarta-feira à noite, das 7h30 às 9h30 da noite, a gente se encontra e vamos estudar então Cristologia, um estudo aprofundado sobre a pessoa de Jesus, um estudo aprofundado sobre o conhecimento em torno do Verbo Divino. Tem várias questões que estão ligadas à Cristologia e nós vamos aos poucos trazendo para cá, para a escola de formação, esses pontos. Outra coisa boa que está pintando aí no ar, a gente está estudando essa possibilidade. Eu recebi um convite da rádio para a gente fazer aos sábados aqui um programa sobre Padre Zezinho. Aí a gente está estudando isso, vendo como fazer, que hora vai ser, não tem nada definido, só dando a notícia, espantando apenas para vocês se animando. A gente ainda vai conversar com o pessoal da rádio, ver qual é o melhor horário, como é que vai ser. Não é um programa só para tocar música do Padre Zezinho, não. É um programa para estudar um pouco as suas letras, a sua obra, trabalhar um pouco a dimensão das músicas. Por exemplo, você sabe onde foi feita a música Maria de Nazaré? Você sabe que ela foi feita na França? E por que foi feita essa música, Maria de Nazaré? Você sabe que a música Amar Como Jesus Amou é uma música que tem uma história verídica na sua letra? Que o padre vivenciou aquela história como uma criança lá onde ele estava estudando. Tem várias curiosidades, desde 1972, quando o padre lançou seu primeiro disco, até agora são 3.486 músicas gravadas em mais de 80 discos. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse sacerdote, a oportunidade de conhecer esse sacerdote catequista, evangelizador, cantor, pregador, etc. Vamos ter o Padre Zezinho aqui aos sábados na Agnus Dei, mas isso aguarde que eu dou mais detalhes depois, quando eu conversar com o povo da rádio direitinho, marcar dia certinho como vai ser, você vai ficar sabendo de tudo direitinho como é que vai ser. Então a gente tá chegando ao fim, né? Finzinho, já quer avisar o que mais? Quer dizer o que, menino? Já? E já é amanhã, não sabia. Mas que surpresa boa. Amanhã a gente se encontra de novo lá direto do São Miguel para a missa, a transmissão da Santa Missa com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lembrando que vai ser mais cedo, viu? 7 da noite. 7 da noite a missa, não 7h30, por causa da rádio, que tem horário para cumprir. Então a gente vai se encontrar às 7 da noite amanhã, lá em São Miguel, e você pelo rádio conosco, para participar da novena do Perpétuo Socorro. Que coisa boa. Eu nem sabia que era amanhã, mas que coisa boa. É uma surpresa agradabilíssima essa notícia. Fico por aqui. Amanhã a gente se encontra. Obrigado, Eli, que está conosco, Gilson Mena, Justus, que está aqui, Antônio Justus. Obrigado a você pela companhia, obrigado a você que está em casa. Estaremos juntos na próxima segunda-feira com Fé e Missão pela rádio Agnus Dei FM. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Um abraço.